É o seu nome completo? É Tami Pereira da Silva. Sim. É a universidade e data de graduação? Eu fiz a Universidade Mackenzie e me formei em julho de 96. Data de início das atividades como psicóloga? Foi em 97, trabalhei alguns anos, parei, saí da profissão e voltei há 3 anos. Mas aí eu já voltei como neuropsicóloga. Minha atuação foi pouca em psicologia, na área clínica. Aqui está falando o telefone para o professor entrar em contato caso necessite, depois você... É só o do celular. Mas eu posso deixar anotado. Eu dou o cartãozinho para vocês, tá? É a data da entrevista? É hoje? 25, né? Isso. Entrevistador principal sou eu, Manuel, cara, e outros entrevistadores, Maicon, Johanna, Cristiano, Bruna. Entrevista. Caracterização do campo, contexto, área de atuação. Descreva suas atividades como psicólogo, isto é, descreva especificamente o que você faz e como faz como profissional neste contexto. Tá. Então, nesse momento, como eu sou especializada em neuropsicologia, eu trabalho só na área de avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. É meu foco principal. Atualmente não trabalho com psicoterapia, né? E todas as intervenções que eu faço são ligadas às funções cognitivas. Além disso, agora eu também trabalho com aprendizagem, mediação de aprendizagem. Então, crianças, não necessariamente crianças, mas todas as pessoas que têm alguma dificuldade de aprendizagem, sejam crianças, adultos ou idosos, para se desenvolverem melhor no dia a dia. Esse é o meu foco de atuação. Não trabalho com psicoterapia mais. Onde é e como é seu local de trabalho? Então, eu trabalho aqui no consultório, fazendo avaliação e reabilitação. Trabalho também no hospital. Trabalho no HC, no Instituto de Psiquiatria lá da USP, com pesquisa. Faço parte de uma pesquisa, a pesquisa não é minha. Faço parte de um grupo de pesquisa, sou neuropsicóloga colaboradora de lá, com crianças de TDAH e crianças com TDAH. Posso fazer uma pergunta? Você é pesquisadora também? Não, eu faço parte de um grupo de pesquisa, mas eu não sou pesquisadora, eu sou colaboradora de uma pessoa. E estou entrando num grupo que é da Daniela, que ela é pesquisadora lá, só que é com adultos, TDAH com dislexia, mas eu ainda não faço parte desse grupo. Eu estou em processo... Estou no processo burocrático, fazendo uma inscrição, já foi aprovada, né? Mas estou em processo burocrático de participar desta pesquisa, mas a pesquisa não é minha. Eu participo da pesquisa, mas a pesquisa não é minha, eu sou colaboradora. Você é formada como pesquisadora? Você não. Pode ser pesquisadora? Não. Assim, em sua opinião, quais são as condições necessárias para a realização do seu trabalho? Você as tem? Você tem autonomia nas decisões relacionadas? Sim, no meu trabalho como neuropsicóloga, sim. Que eu preciso não necessariamente, o psicólogo não necessariamente precisa do curso de especialização, porque na verdade a avaliação neuropsicológica a gente trabalha mais com aplicação de testes. Embora eu tenho curso e tenho título, tenho especialização. Então eu acho que a base seria isso, né? Um estudo focado. Muito provavelmente na minha época, quando eu me formei há 20 anos atrás, eu não tinha essa cadeira. Eu não estudei neuropsicologia, eu não estudei memória. Hoje vocês têm essa cadeira, essa disciplina. Na minha época não tinha. Quando eu voltei para estudar, eu comecei tudo de novo. Então, muito provavelmente o pessoal que está se formando agora e que já vem se formando há algum tempo, já tem essa base. Eu não, eu precisei buscar fora. Mas eu tenho, né? Agora eu não preciso... eu acabei me especializando, então eu tenho essa formação. Então hoje eu tenho condições para isso. Sim. Foi isso que você perguntou, né? Faltou alguma coisa? As condições necessárias Sim. Sim, se for condições físicas, na verdade eu preciso de espaço, né? Porque é diferente de uma psicoterapia. Na faculdade vocês acabam aprendendo mais psicanálise, um divã, poltrona. Hoje parece que está um pouco mais diferente, estão focando mais para algumas linhas comportamentais e tudo mais, mas na minha época não, era psicanálise.
E eu não atendo, eu não tenho divã no consultório, eu atendo mesa e cadeira, né? Porque eu preciso, o meu paciente necessariamente ele escreve todo dia, eu preciso dele com papel e caneta. Sim, então as condições são ter um mesmo papel, Sim. uma caneta, Sim. um ambiente mais tranquilo assim. Sim. Também, né? Você nas suas atividades trabalha com outros profissionais? Se sim, quais? Sim, diretamente. Nenhum paciente para mim chega com as próprias pernas, nenhum. Eu dependo de indicação de outras pessoas. Quem são os profissionais que me indicam? São os médicos, neurologista, psiquiatras e geriatras. Eu atendo bastante idoso, então pessoas com dificuldades, principalmente déficit de memória, né? Eu avalio para saber se é demência ou não, né? E que tipo de demência, se for o caso. Adultos, às vezes, com ansiedade exacerbada ou com algum déficit de atenção, os neurologistas encaminham. As crianças encaminham, as escolas me encaminham, fonoaudiólogos me encaminham muito, pediatra encaminha, neuropediatra encaminha também. Pediatra encaminha pouco, neuropediatra encaminha mais. E as escolas. Então, dificilmente o paciente não chega com as próprias pernas, ele só chega porque outro profissional, em algum momento, empaca o trabalho deles, eles precisam entender o funcionamento daquele indivíduo. Então, eles pedem para que eu avalie. Então, tem começo, meio e fim. O paciente fica muito pouco tempo comigo. Você se considera satisfeita com o seu trabalho? Você poderia nos explicar o motivo? Muito. Eu adoro o que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. E estou bastante satisfeita, sim. Muito. E o motivo principal, você acha que é o seu amor assim, pela sua profissão, pelo que você faz? Por eu gostar? Eu acho que o meu amor pela profissão vem pelo feedback que eu tenho do meu trabalho, pelos resultados que eu vejo e por acreditar. Para mim, como eu disse para vocês, é uma coisa nova. Eu nunca tinha estudado isso na faculdade. Né? E eu sempre gostei de neuro, eu sempre fui bem nas aulas de anatomia, eu me destacava, mas eu não sabia que existia isso, eu fui descobrir muito depois. E aí, depois que eu estudei neuropsicologia, pra mim, eu não sei como dá pra ficar sem. Faz todo o sentido o funcionamento do indivíduo. Eu olho uma criança, depois que eu avalio, eu consigo entender. Eu falo para os pais e para os meus pacientes que o que eles vêm buscar aqui, a avaliação, o meu objetivo com a minha avaliação é responder todas as dúvidas daqueles pais. Então, no final, na devolutiva, eles têm que sair daqui sem nenhuma dúvida. Eu tenho que conseguir responder todas as perguntas, né? Isso é o que eu falo na entrevista inicial. E isso, graças a Deus, eu consigo em todas as minhas devolutivas, né? Então, faltou alguma pergunta, faltou responder, entender alguma coisa, então eu sempre consigo. Né? Então, tudo que eles vieram buscar, né? Por que meu filho funciona desse jeito? Por que em determinado momento ele funciona assim, em determinado momento funciona assim? A fono, eu não entendo porque em algumas coisas eu consigo e em outras coisas eu não consigo. O que está acontecendo com essa criança? Então, essas são as perguntas. Então, o meu objetivo com a avaliação e meu objetivo pessoal é responder todas essas perguntas. E sempre eu consegui, espero continuar conseguindo. Senão eu vou ter que ir atrás, né? Mas o que depende do meu trabalho eu consigo. Agora vamos para a linha de... A neuropsicologia consegue, não sou eu, pessoa. Eu consigo através da neuropsicologia. Para uma linha de população atendida, como se caracteriza a clientela atendida por você em relação à faixa etária, sexo, classe social, escolaridade e profissão? Tá, então, tudo depende. No consultório é um público, né? E no hospital é outro público diferente. Eu no consultório eu atendo crianças a partir de 7 anos, 6, 7 anos. Eu não atendo criança muito pequenininha, mesmo porque vem pouco encaminhamento. E atendo até 90, 100 anos. Meu paciente mais antigo, mais velho, eu acho que foi 87 anos que eu atendi. Então eu não tenho tanto homens quanto mulheres, então faixa etária é essa. Classe social geralmente é o que é da região, né? Assim, eu estou localizada em Osasco, que é bem divisa, ali já é São Paulo, mas é bem divisa de Osasco. Então classe social, geralmente classe social média, né? Às vezes tem uma variação e tudo mais. No hospital, eu acabo atendendo mais, eu atendo crianças pequenininhas, né, de 4 a 6 anos, então são crianças menores, faixa etária menor, meninos e meninas,
e de uma classe social um pouco mais baixa. Sim. A próxima pergunta aqui é: de que maneira essas pessoas chegam até você? Que foi o que você respondeu. Sim, sim, pelos outros profissionais. Em sua opinião, qual a imagem que a população tem do psicólogo e da psicologia? Então, da psicologia eu acho que ainda existem preconceitos, as pessoas acharem que elas não precisam, né? Principalmente as pessoas que não têm conhecimento acharem que não precisam e que ninguém está louco e que uma pessoa que não conhece não vai ajudar. Ainda hoje a gente escuta falar muito sobre isso. Agora, algumas pessoas que já têm algum conhecimento de psicologia ou de psicoterapia ou já fizeram, conhecem alguém que já fizeram, né? Eu não conheço ninguém que fala mal, pelo contrário, falou, é o dinheiro mais bem gasto que eu já tive, ajudou meu filho, ajudou minha mãe, me clareou algumas coisas. Então, acho que depende do nível de conhecimento de cada um. Acho que as pessoas que tiveram acesso do meu conhecimento são poucas pessoas que falam mal, assim, que tem um certo preconceito. Mas para as pessoas que não conhecem, muita gente tem preconceito, achar que tá com problema, é louco e não precisa disso, eu consigo sozinho me virar. É minha opinião, né? Em sua opinião, quais são as contribuições que a profissão de psicólogo tem dado à sociedade como um todo? Então, eu acho que é ajudar as pessoas em questões emocionais, né? A principal, nas questões emocionais, comportamentais, né? E indiretamente na qualidade de vida do ser humano. E agora, em outra linha, formação profissional na graduação. No seu ponto de vista, quais são os requisitos necessários para a formação do profissional para a sua área de atuação? Seu curso de formação na graduação atendeu a esses requisitos? Então, não, como eu disse, como eu me formei há mais de 20 anos, né? Então, eu não tive, precisei buscar fora, mas foi depois, porque eu fiquei longe da área, como eu disse. Não acho que a graduação é suficiente, acho que para nada, né? Eu acho que a graduação dá uma pincelada em algumas coisas, é uma área que precisa ficar em constante atualização, né? Existem vários campos que dá para se trabalhar na área clínica, na escolar e na institucional, e instituição também, hospital e vários outros lugares. E acho que cada área é um foco diferente, né? Hoje eu acho que tem um leque maior de abordagens para atendimento, coisas que há um tempo atrás não tinha, era baseado principalmente na área comportamental, na psicanálise, e hoje tem um leque muito maior. Tem outras contribuições de outras áreas também, e o tempo passou, já se estudou muito mais, né? Então, tanto na área de neuropsicologia, dá pra gente aplicar dentro de empresa, dá para aplicar dentro de instituição. Então, eu acho que tem que ficar em constante atualização. Além disso, a gente trabalha com outro ser humano, né? Então, eu acho que é um cuidado especial. Vou dizer da minha formação, assim, da minha experiência, aliás. Um caso, atendo muito transtorno de déficit de atenção, um transtorno de déficit de atenção numa criança de 8 anos. Em 2 crianças de 8 anos, o funcionamento dessas crianças são diferentes. Então não basta saber só o que eu tenho que fazer com uma criança com transtorno de déficit de atenção. Precisa entender o funcionamento dela, como ela aprende, como é todo o funcionamento dela, para você ter uma linha de atuação de fato, né? Então não está só no livro, está no olhar também. Então às vezes eu acho que é importante essa atualização o tempo todo. Uhum. E a próxima pergunta entra muito nisso também. A necessidade de formação posterior à graduação para que possa trabalhar na sua área, e como foi com você? Sim, eu acabei eu queria voltar para a área, e aí eu fui estudar, procurei uma área de interesse, fiquei em dúvida de 2 que eu gosto muito, e acabei indo para neuropsicologia porque era novidade para mim. Sim. Assim. Como foi pra mim? Foi brilhante, foi muito difícil. Eu achava neuro impossível, eu achava que eu nunca ia conseguir. De verdade, no começo eu pensei em desistir, porque o que estava falando pra mim era grego, eu não entendia patavinas, não sabia que a gente tinha vários tipos de memória, pra você ter uma ideia. E começou a falar memória semântica, memória episódica, memória implícita,
meu Deus, o que é isso? Eu não sabia nada, eu fiquei perdida, assim, e todo mundo lá era recém-formado, eu era uma das mais velhas, e todo mundo sabia do que estava se falando, todo mundo participava da aula. Já foi direto, né, fazer Sim, muitas pessoas vão direto fazer. Tinha umas pessoas mais velhas, tinha umas pessoas, tinham psicopedagoga, tinha pessoas que já tinham isso na prática do dia a dia, mas não tinham a formação, mas eu não tinha nenhuma informação, eu não sabia do que se tratava. E aí eu fui pelo nome, assim, sempre fui muito bem de neuro, gostava dessa área médica, não sei o que, e fui. E pra mim foi dificílimo. Mas foi um desafio, tem a ver com a minha personalidade também, foi um desafio, eu me empenhei, estudei e ralei de estudar. Na época eu não trabalhava, então eu estudava de manhã até de noite, todo dia, me matei de estudar. E graças a Deus eu saí com mérito, né? Assim, eu me destaquei na turma. Então eu acabei saindo super bem, porque eu gosto de verdade, né? Eu fui tendo amor pelo que eu fazia por prazer, eu não estudava por obrigação. E você fez pós-graduação em... Isso, é um curso de especialização lá no HC mesmo. Dentro do hospital lá tem vários... como que eu posso dizer? Tem várias pessoas de lá de dentro que elas formam cursos, né? E eu fiz, é uma instituição que é ligada ao HC com pessoas de lá de dentro. Chama-se Psique. Agora, numa linha de mercado de trabalho, qual a situação atual do mercado de trabalho na sua área, para recém-formados e mais experientes? Então, como eu trabalho na área de neuro, dificilmente tem recém-formado, porque a pessoa geralmente vai estudar um pouco mais para se especializar em neuro. Muito poucas pessoas conhecem o que é neuropsicologia ainda, né? Às vezes agora que está se estudando mais de neurociência, agora que as pessoas estão com a cabeça mais aberta, mas principalmente os pacientes que chegam não sabem nem do que se trata, eles acham que eles vão no geriatra, o geriatra vai olhar para a cara deles e vai falar se é Alzheimer ou se não é. Vai no médico, no neuropediatra, o médico vai olhar para a criança e vai falar tem TDAH ou não tem, é dislexia ou não é. Então tem se estudado mais, né? Então eu acho que, qual é a pergunta mesmo? Qual a situação no mercado de trabalho? Então poucas pessoas ainda conhecem, né? Uma avaliação neuropsicológica tem um custo alto, né? Mas tem muito trabalho por trás. Eu pelo menos, eu me dedico muito mais quando o paciente não está comigo do que quando o paciente está. Eu faço avaliação, mas análise desses resultados eu tenho um trabalho muito mais intenso. Diferente de psicoterapia, lógico que a gente estuda por trás, mas é mais o tete a tete, o que você está ali com o paciente. Que nem o paciente acabou de sair, eu tenho um montão de coisa, um montão de testes para corrigir, para analisar, o relatório é extenso, né? Então, alguns neuropsicólogos eu acho que já são bambambãs, professores já estão melhor, mas não é fácil começar, né? É diferente de psicoterapia, você atende um atrás do outro, eu não consigo atender vários pacientes um atrás do outro de neuropsicologia, porque é muito material, depois eu não dou conta do que eu tenho que fazer por trás, então é 2 horas com o paciente aqui, com 1 hora por trás, que eu tenho que ter o espaço por trás. E no futuro, como será esse mercado, na sua opinião? Eu acho que a tendência é crescer, as pessoas estão abrindo a cabeça assim, para neurociências. Eu estou falando puxado para minha área, tá? Não para psicologia. Mas eu acho que as pessoas estão abrindo, eu vejo a Fono que trabalha comigo já foi fazer curso de neuropsicologia, psicopedagogos estão começando a ver a necessidade de entender o funcionamento, estão entendendo melhor o que é atenção dividida, estão entendendo melhor a velocidade de processamento da informação, que isso é importante, e tudo tem a ver com neuropsicologia, isso é neuropsicologia. Então eu acho que as pessoas estão abrindo mais, então eu acho que a tendência a gente ter uma equipe mais multidisciplinar, a gente ter mais parcerias e não ficar, eu não penso, né? Não ficar o psicólogo, só o psicólogo, o neuropsicólogo, a fono, a psicopedagoga. Eu acho que dá para fazer uma interação. A pessoa faz uma avaliação, da avaliação já dá para vir a intervenção dos outros profissionais. Eu acho que a tendência é melhorar e ampliar isso. Como foi sua entrada no mercado de trabalho? E como você chegou à posição que você ocupa hoje? Assim? Tá. Eu fui fazer o curso sem nenhuma expectativa, fui fazer o curso porque eu tinha vontade de voltar, fui ver o que era.
E aí quando eu finalizei o curso, eu falei, meu Deus, e agora que eu vou fazer? Porque é extremamente específico, eu não queria ir para psicoterapia. E eu tenho uma amiga que é neuro, mas no começo eu já tinha falado para ela, tô pensando em fazer, o que você acha? Já tenho um neuropsicólogo, antes de eu fazer o curso. Então quando eu finalizei, nem fui conversar com ela, mas a gente estava num dia, num aniversário, num churrasco, e as pessoas me perguntando, você se formou, né, na especialização, você vai atender aqui perto, eu aluguei uma sala perto da minha casa, e ela escutou. Eu falei, não, eu fiz, né? Ela, me dá seu cartão. E ela tem uma clínica aqui em Osasco, uma clínica grande, com muitos profissionais. E aí eu acabei fazendo a avaliação da sogra dela, né? Eu falei que iria fazer, e se ela gostasse do meu trabalho. E aí depois disso, graças a Deus, assim, eles me mandam bastante paciente. E aí meu relatório começou a rodar, outros pacientes começaram a ver, outros profissionais começaram a ver. E tem médicos que me mandam, eu nunca fiz uma propaganda, graças a Deus, mas tem médicos que me mandam, os pacientes me ligam, eu pergunto de que indicação? De fulano, mas fulano da onde? Eu não conheço o médico, né? Tem uma geriatra que me manda paciente há 2 anos, e eu fui no lançamento de um livro dessa neurologista e conheci, assim, tem 1 mês, e há 2 anos ela me manda paciente, fala super bem do meu trabalho, eu não conheço. Então, assim, meu relatório acabou rodando, aí uma fono pediu para eu atender criança, não era meu foco, não era infantil, eu não queria, achava muito difícil, mas ela falou, não, vou te mandar. Aí eu corri atrás, estudei, não sei o quê, e hoje o meu foco principal é crianças, faço outros cursos, estou fazendo outras especializações em paralelo, mas eu atendo muito criança hoje. Deixei de atender, atendo muito menos. O meu público principal ou é criança ou é idoso. Adulto aparece muito pouco, mas aparece. Mas era muito mais idoso. Hoje diminuiu o idoso e eu tenho muitas crianças. O meu relatório acabou replicando para as escolas, para a fono, para outros profissionais, então ampliou meu leque. De adulto não, ou é geriatra ou é neuro. Nessa clínica só tem um geriatra. Né? Então é só esse geriatra que me manda. Eu ainda não tive tempo de... Como eu participo no hospital, eu trabalho, tem uma instituição que eu trabalho, então eu tenho pouca... Acabei me dedicando, assim, de propaganda, mesmo porque tá vindo paciente, né? Graças a Deus. Então eu não posso reclamar. Mas agora que eu tô focando mais nessa parte de aprendizagem, que eu tô entrando em intervenção, então talvez eu amplie mais, mas tá vindo sozinho. Em termos de remuneração, como são as condições da sua área? Você saberia citar valores médios? Então, valor de avaliação neuropsicológica, tem pessoas que cobram, não sei se vocês sabem como funciona, mas algumas pessoas cobram por sessão de atendimento, né? E tem pessoas que cobram avaliação completa. Eu costumo cobrar por avaliação. É um valor que é relativamente alto, mas se a gente for dividir por número de encontros e por número de horas trabalho, que horas trabalho o que eu estou com o paciente, o que eu estou por trás, se você for dividir, o valor é menor do que uma sessão de psicoterapia, né? Então, aparentemente, muitas pessoas falam assim, nossa, tem gente que cobra um valor de avaliação neuropsicológica, é caro, vou fazer só isso na minha vida, né? Vou ficar rico. Mas aí se você dividir por horas de trabalho que você fica, é menor do que o valor de uma psicoterapia. Então, muitos neuropsicólogos, porque são os profissionais que eu mais tenho contato, começam pensando desse jeito e depois falam, meu Deus, eu não aguento mais viver de relatório, porque o relatório nosso não é pequeno, é um relatório de 15, 20 folhas às vezes. Então é extremamente extenso, leva muitas horas para fazer. Um relatório bem feito, assim, descritivo do funcionamento. Não é um relatório para médico, é um relatório para paciente. Leva muitas horas. Para eu conseguir fazer o relatório, eu tive que corrigir um montão de testes, fazer um montão de análise, para depois eu começar a escrever o relatório. Então são muitas horas em cima. Então se você for dividir, muita gente cai fora. Se vocês forem avaliar um neuropsicólogo que já está há bastante tempo na área, muito mais tempo do que eu, todo mundo quer cair fora. Começa a estudar principalmente TCC, terapia cognitivo-comportamental, e vão pegar esses pacientes e vão fazer psicoterapia com esses pacientes. Porque aí você ganha no dia a dia, o seu trabalho é muito menor, você não tem relatório para fazer,
né? Eu realmente estou cansada já de fazer relatório. Eu estou bem cansada, por isso que eu estou indo para intervenção, mas não para psicoterapia, estou indo para uma área diferente. Eu quero trabalhar com mediação, pacientes com dificuldade, trabalhar as funções cognitivas deles para dar subsídios para eles conseguirem aprender melhor, para eles irem melhor na escola, né? Dar subsídios para o psicólogo, dar subsídios para o psicopedagogo, dar subsídios para a escola. É isso que eu quero trabalhar. Mas você saberia citar o valor médio assim da sua área? Uma média de valor da sua área, sabe? Mas de uma avaliação? Da forma olha, que você trabalha. Eu vou ser bem sincera, agora eu vou falar a minha revolta. Para você fazer uma avaliação neuropsicológica, não necessariamente você precisa ser um neuropsicólogo, basta você ser um psicólogo, porque o que a gente faz? Uso de testes. A diferença é a análise que você faz. Tem psicólogo que me manda paciente que já aplicou um VISC, um VAIS, eu acho que vocês ainda nem tiveram isso na faculdade, mas já aplicou um VISC, um VAIS e simplesmente fazem um curso, gastam uma grana para fazer um curso, na hora que vão aplicar tem muita dificuldade de aplicar e ver o resultado e faz análise daquele resultado. Eu não faço análise daquele resultado, eu faço análise do funcionamento do indivíduo junto daquele resultado, a influência que isso tem do resultado. Então, qualquer um pode fazer. Como as pessoas acham que fazer uma avaliação neuropsicológica dá muito dinheiro, e muita gente cobra caro, existem N preços. Eu já vi gente que cobra R$500 uma avaliação neuropsicológica, e já vi pessoas que cobram de 5 a 10 mil uma avaliação neuropsicológica. Então, isso é muito relativo. A qualidade dessa avaliação, desse relatório, dessa análise, é muito diferente. Então tem de todo preço, me liga a gente me perguntando o valor, eu falo o meu valor, às vezes a pessoa quer um desconto, eu não consigo dar desconto porque eu não consigo mudar a qualidade do meu trabalho, né? Para eu dar um desconto eu vou ter que mudar a qualidade do meu trabalho. E tem pessoas que fazem por um preço, eu vou fazer R$500, é um preço super barato. Qualquer valor, menos de R$1.000, eu sinceramente eu desconfio de uma avaliação. Né? Eu desconfio, assim, é alguém que vai, já aconteceu do médico me encaminhar, dessa clínica que eu tô falando encaminhar, o paciente me ligou, achou caro, e foi fazer em outro lugar que achou por um preço, sei lá, por R$500. Depois esse paciente já me ligou, algumas pessoas já me ligaram, tiveram que refazer, porque o resultado não serviu. Não, é isso que eu falo, não respondeu as perguntas. Então eu vou lá, aplico um teste de inteligência, vejo capacidade intelectual, um teste de atenção, um teste de memória. Memória tá boa, atenção tá ruim, inteligência QI é X. O que o médico vai fazer com isso? Ele não deu as respostas para o médico trabalhar. Sim, ele não deu. O que eu falo? O que vai numa avaliação? Como é o funcionamento dele? Como ele pensa? Como é a velocidade de processamento? É rápido ou não? Qual é o tempo de reação dele? Preciso saber para saber como é que eu vou ensinar ele. Né? Ele não está respondendo na prova, ele está indo mal na escola, mas ele é um cara inteligente. Por que ele está indo mal? Porque ele pensa devagar. Se ele pensa devagar, eu preciso dar um pouco mais de tempo. Se eu der um pouco mais de tempo, ele vai responder, vai. Então ele sabe. Então, é só um exemplo para vocês entenderem, entendeu? Então, essa análise que eu faço. Agora, se eu aplicar um teste de velocidade de processamento da informação, eu tenho um tempo para aplicar. Ele foi mal, eu vou falar que a velocidade dele é ruim, tá? E aí? O que eu faço? É ruim, tá, mas o cara precisa estudar. Então tá, eu preciso saber o tempo que ele processa. Ele precisa de mais tempo, então eu vou lá e oriento a professora. Se você der mais tempo, se você deixar ele fazer a prova, der um pouco mais de tempo para ele responder, ele consegue. Porque, por exemplo, a professora pergunta, sei lá, quanto é 1 mais 1? Todo mundo fala assim, 2. E aquele outro cara vai demorar 5 segundos a mais para falar 2. Só que ela só deu 5 segundos e aquele precisa de 10. Significa que ele não sabe? Ele vai reprovar por causa do tempo? Dá para vocês entenderem o que eu tô falando? Sim. Então, quando você faz a avaliação, você vê que o cara precisa só de 5 segundos a mais. Um exemplo, tô falando um exemplo hipotético. Só precisa de 5 minutos a mais. Então, eu vou orientar a fono, a professora, a psicopedagoga, a mãe. A mãe vai estudar com ele. Aí fala, quem descobriu o Brasil? Vai, Joãozinho, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Imagina, ele demora para processar. Ele demora para processar. Ela fica ansiosa, ela grita com ele, aumenta a ansiedade dele. Quando aumenta a ansiedade, dá branco, interfere na atenção. E aí ela fala, ele não sabe nada. Enquanto que, se ela falasse quem descobriu o Brasil, em vez de ela esperar 2 segundos, ela esperar 7 segundos, ele vai responder para ela. Então não significa que ele não sabe. Dá para entender? Então é isso. Agora, se eu ficar só no tempo, ele tem 2 segundos, ele não respondeu, eu vou falar que o cara não sabe?
Então, quem não tem essa informação, quem não tem esse olhar qualitativo de uma avaliação, não sabe, você vai ver só resultado. Ele foi mal, ele não sabe, ele pensa devagar, tá? E aí, eu faço o que com isso? Então, uma pessoa que faz uma avaliação, tem gente que faz avaliação em um dia, eu levo 6 horas de adulto e 8 horas com criança, dividido em várias sessões. Então, quem faz isso num tempo só vai colocar resultado, o resultado dele deu ruim. O médico não sabe interpretar um teste psicológico, ele vai falar, deu ruim e aí? Você entendeu? De repente ele pode estar sob efeito do remédio, de repente ele pode estar sob efeito de uma ansiedade, né? O que aconteceu? Poxa, os pais acabaram de separar, o cachorro acabou de morrer e ele foi fazer a prova. Então, se você não tiver esse olhar por trás, a pessoa fala assim, ó, foi mal na prova, então ele não sabe dar resposta. Tá, o que aconteceu antes? O cachorrinho dele morreu. Ele tem 10 anos do cachorro, ele é super apegado, não tem amigo nenhum, sei lá. Quer dizer, isso faz diferença no resultado dele. Então, é entender o resultado, não só o resultado do teste, mas o resultado qualitativo. E isso não é qualquer profissional que faz, não é qualquer neuropsicólogo e nem qualquer psicólogo. Por isso que tem que ter a formação. Qualquer psicólogo pode fazer uma avaliação. Teoricamente, o CRP autoriza, tá? Mas, do meu ponto de vista, essa é a diferença. Eu já reavaliei pacientes que passaram por outras avaliações, que fizeram alguns anos atrás e vieram para mim para ver se piorou ou se melhorou. Eu que entendo, não consegui ler a avaliação. Tive que explicar para o paciente. Não dá. Falar que a memória é boa ou ruim em relação a quê? O que ele comparou, né? O que ele está vendo? Eu preciso saber comparado a quê, né? Da onde ele tirou? Pessoas de mesma faixa etária, pessoas de mesma escolaridade, que instrumento que ele usou, que análise que ele fez, né? Se você falar assim, uma pessoa não lembra o que ela comeu ontem e uma pessoa sabe cantar uma música, às vezes o pai fala assim, como assim? A professora falou que a memória dele é ruim, mas ele sabe cantar todas as musiquinhas de cor. São duas memórias diferentes, né? E eu avalio como que a pessoa fala, a memória dele é boa. Qual a memória? A gente tem vários tipos. Você entendeu? As nossas perguntas aqui acabaram. Alguém tem mais uma pergunta para fazer para ela? A cor amarela foi mais pessoal? Eu gosto. Tá. Eu tinha uma ideia quando eu vim pra cá de ter um consultório que não tivesse cara de consultório de psicologia. Legal. Era essa a minha ideia. Eu falei assim, eu quero um consultório que não tenha cara de consultório, assim, que quem entre... porque assim, eu acho que a maioria dos consultórios psicológicos são 2 poltroninhas, um chalezinho, um não sei o quê. Então eu acho que é muito característico. E eu não queria que tivesse essa cara, eu queria que fosse diferente. Eu sofri, assim, pra achar alguma coisa que tivesse a minha cara e que não ficasse um negócio assim exótico, muito diferente. Eu tô aqui há bem pouco tempo ainda, na verdade falta terminar algumas coisas. Mas eu queria que fosse alguma coisa diferente, que não fosse tão... padronizado. Que não fosse padrão e que também não caísse para um outro lado, que eu já fui em consultório que é todo pichado, né? E que não caísse muito pro outro lado, que ficasse meio no meio termo, assim. Ai, que ótimo, legal. Ficou muito bonito. Obrigada. É aconchegante. Obrigada. Vocês querem contar mais alguma coisa? Acho que não, acho que ela respondeu tudo, né? Já respondeu tudo. Bem claro. Nossa. Muito bom. Você pode Pode fechar.